Hoje a gente vai mergulhar fundo numa das experiências mais complexas que existem, a dor crônica. E vamos fazer isso explorando um estudo bem específico que tentou entender o que exatamente acontece no cérebro de pessoas com lesão medular que convivem com a dor todos os dias. Para a gente começar, é super importante entender o que é dor, né? E olha só a definição oficial. Ela não fala só de um sinal físico, de algo que machucou. Ela fala de uma experiência sensorial e emocional. Essa combinação é a chave de tudo. É o que torna a dor crônica um desafio tão, mas tão grande. E que desafio, hein? Dá uma olhada nesse número. A dor em pacientes com lesão medular pode atingir até 94% dos casos. Isso quer dizer que, para uma maioria esmagadora, a dor não é só algo que acontece de vez em quando. É uma condição constante que impacta a vida de uma forma muito profunda. E isso nos leva para um problema central. A dor é uma experiência totalmente interna, subjetiva. Ninguém consegue ver a dor de outra pessoa. Então, como é que a gente pode medir, entender e, principalmente, tratar algo que é, na sua essência, invisível? Bom, tradicionalmente, o que se faz é perguntar, usar escalas de 1 a 10, questionários, mas isso é muito subjetivo, né? Depende do humor da pessoa, se ela dormiu bem. Por isso, o grande sonho da ciência é achar biomarcadores objetivos, ou seja, um sinal biológico concreto que mostre a dor está aqui. É tipo a diferença entre perguntar você está com febre e colocar um termômetro. E foi exatamente nessa busca que um grupo de pesquisadores embarcou. A missão deles era bem clara: encontrar uma espécie de impressão digital da dor lá na atividade elétrica do cérebro. Uma assinatura que pudesse ser lida e identificada de forma objetiva. E a ferramenta escolhida para essa investigação foi o eletroencefalograma, o famoso EEG. Pensa nele como se fosse um microfone super potente que, em vez de captar som, consegue escutar os ritmos elétricos do nosso cérebro. É um jeito super seguro e não invasivo de ouvir a sinfonia que está rolando na nossa cabeça o tempo todo. E dentro de toda essa sinfonia cerebral, os pesquisadores decidiram focar em um instrumento específico, a onda alfa. Essas ondas não são só um barulho de fundo, não. Elas têm um papel importantíssimo em como o cérebro processa informações, controla emoções e, principalmente, como ele regula o que a gente sente. Ok, então a gente já tem a ferramenta que é o EEG e o alvo, a onda alfa. Agora era hora de colocar o plano em prática. Como eles poderiam testar se essa onda realmente se comportava de um jeito diferente na presença da dor crônica? O desenho do estudo foi bem direto. Eles pegaram 20 voluntários com o mesmo tipo de lesão medular e dividiram em 2 grupos. Um que sentia dor crônica e outro que não. E aí o que eles fizeram foi basicamente pedir para todo mundo relaxar e, enquanto isso, eles ficaram escutando a atividade cerebral em repouso. Simples assim. E é aqui que a história fica realmente fascinante. O que será que eles ouviram quando compararam a música cerebral dos 2 grupos? A resposta, olha, não foi nada óbvia no começo. Quando eles olharam a atividade total da onda alfa de um modo geral, nada. Não tinha diferença estatística. Os cérebros dos 2 grupos pareciam estar tocando a mesma música. Poderia ter sido o fim da linha para a pesquisa, mas, na ciência, o segredo quase sempre está nos detalhes. É que a onda alfa não é uma nota só. Ela é como um acorde, formado por várias frequências menores, as chamadas subbandas. Então, os pesquisadores resolveram dar um zoom. Em vez de ouvir a orquestra inteira, eles decidiram tentar escutar cada instrumento separadamente. E quando eles fizeram isso, bingo! Ao isolar uma dessas subbandas, a alfa 2, a diferença era gritante. No grupo de pessoas com dor, a atividade dessa ondinha específica era muito, muito menor. A assinatura estava ali o tempo todo, só que escondida numa frequência bem específica. E não era uma diferencinha qualquer, não. A gente está falando de uma queda de 38,7% na atividade dessa onda. Era um sinal claro, mensurável, objetivo, associado à experiência da dor crônica naquele grupo de pessoas. E para fechar o quebra-cabeça, eles viram exatamente onde no cérebro essa mudança acontecia, principalmente no lobo parietal. E qual é a função dessa área? Exatamente processar informações dos sentidos, como tato, temperatura e dor. Tudo se encaixou perfeitamente. Ok, uma descoberta dessas é incrível. Mas a pergunta que fica é, e daí? O que isso significa na prática para o futuro do tratamento da dor?
Bem, se a gente sabe que a dor está ligada a uma queda na atividade da onda alfa 2, a ideia que surge é: e se a gente conseguisse aumentar essa atividade de propósito? E isso abre um leque de possibilidades, desde terapias que treinam o cérebro, como o neurofeedback, até técnicas de estimulação cerebral para modular diretamente essas ondas. É claro que este é um primeiro passo, mas é um passo gigantesco. A gente começa a sair de um campo totalmente subjetivo para um marcador concreto da dor. E isso pode, no futuro, levar a diagnósticos mais precisos e, o mais importante, a tratamentos muito mais direcionados e eficazes. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta bem provocadora no ar. Se a gente conseguiu achar a frequência da dor, será que um dia vamos aprender a sintonizar o nosso próprio cérebro para, quem sabe, diminuir o volume dessa dor?